Estamos dando continuidade a esse ciclo de bate-papos, vamos dizer assim, sobre inovação, startups e o momento que nós vivemos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Sérgio Risola, que esteve à frente aí, iniciou o CIETEC, o Centro de Inovação e Empreendedorismo Tecnológico da Universidade de São Paulo, e durante esse período viveu uma experiência fantástica aí, com mais de 1.600 startups. O nosso tema hoje aborda o porquê ou como as startups morrem, mas, em função da vasta experiência aí do Sérgio, agradecer a presença dele, nós teremos uma expansão até do tema. Então, Sérgio, seja bem-vindo, estamos gratos aí à sua presença e vamos em frente. Deixa eu iniciar. Boa noite a toda a nossa audiência, não é? E ao Vinícius, que está aqui com a gente. E agradecer especialmente ao professor Lino Rodrigues, que, por esse espaço, me permitir falar daquilo que eu sou apaixonado, gosto. E aqui dentro da USP, então, 25 anos. E amigo de muitas jornadas dentro das aulas das suas aulas, não é? E aqui na casa estou retornando, porque o doutor Isaac e todos eles me trouxeram aqui, e há 10 anos dando aula aqui na FIA também. Vamos falar sobre os temas nossos, não é? Exatamente. Não é? Então, o que eu prometo para todos vocês aqui é que vocês vão perceber uma desordem nos nossos assuntos. Nós não. O professor Lino vai me provocar, nós vamos mexer com temas bastante atuais e um pouquinho de história, mas como eu tenho dificuldade em metodologia, organizar, vocês vão perceber uma certa desordem. Mas não se preocupem e terão espaço para perguntas também, não é? Claro. Então, mas nós vamos abordar muitas coisas. Então, uma coisa importante, né? Você sempre menciona que empreendedores e loucos, numa casa de uma escola de negócios como a FIA, nós sempre estamos lidando com as questões de risco. Eu, há um certo tempo atrás, li um livro muito interessante do Krzyzuk, e ele fez uma análise muito interessante, de 98 a 2008, antes da quebra do Lehman Brothers. E ele dizia o seguinte: ele pegou 2.000 empresas com faturamentos superiores a 500 milhões de dólares, e passado esse período, apenas 75% das empresas existiam. Ou seja, empresas com faturamento acima de 500 milhões de dólares. 500 desapareceram. Mas, na sua vasta experiência, um número que uma vez nas nossas conversas você me citou e me chamou muito a atenção, porque o Jeff Bezos disse que nos Estados Unidos 10% apenas das startups sobrevivem. Mas você me deu uma estatística um pouco mais triste aqui, no contexto da sua experiência brasileira, que entre 100 startups, 6 sobreviveriam e 2 dessas 6, 2 seriam sucesso. Como que você conta um pouco a cada 10. Isso? É que meu número é 10. É 10 também. A cada 10. Então, todos aqueles cursinhos e todos aqueles eventos que a gente fez pelo mundo, os números, se a gente pegar os números de Stanford, do MIT, ou do Technion, ou do Weizmann em Israel, ou Berkeley, Babson, todos eles têm um número muito parecido, que é a cada 10 empresas, você tem duas e meia que são um bom sucesso, e também tem que entender o que é sucesso. Claro. Quando o cara é sucesso naquele nicho que ele atua, ele pode ser uma pequena empresa,
mas ele domina aquele mercado e ele é considerado sucesso. E aí você tem duas e meia que são consideradas sucesso, você tem duas que ficam naquele meio de campo, não crescem, não morrem, mas se estabilizam ali. E você vai ter 5 e meia que morrem. Então, é mais ou menos isso, 25, né? Mas nós aqui vamos para desafiar esses mercados, seja em qualquer canto do mundo, ou seja, nessa turbulência que a gente vê há anos. Nós sabemos, eu sou fãzão, e quem não é do Elon Musk, que ele diz, né? Que para mudar o mundo precisa acreditar na própria loucura. Cada um de nós sabe a sua. Mas a diferença de maluco e visionário é outra coisa. O visionário é um maluco que sabe o que está fazendo. Não é? E a gente tem um outro caretinha também, meio conhecido de todo mundo, um tal de Steve Jobs. Não é? Acho que todo mundo já falou dele. Ele também fala assim, são os loucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo, que de fato mudam. Eu tenho uma jornalista do Estadão que há uns 13, 12 anos, ela fez uma matéria comigo, Cris Olivetti, e ela falou, Sérgio, quando chega alguém para conversar, apresentar o projeto, uma ideia, e você percebe que ele não bate bem, tem alguma coisinha que está faltando. Eu falo, é esse cara que nós queremos. Se chegar tudo certinho, absolutamente em ordem, tudo, eu fico assustado. Então, cada um de nós, com a sua loucura, não é? Com o seu tamanho, mas tendo noção, vamos conversar, né, professor, sobre esse, não é? A gente podia ficar falando aqui de modelos de gestão, gestão estratégica para isso, gestão para aquilo, mas vamos abordando, não é? Muito bem. E o Elon Musk é interessante porque as tentativas, eu li a história dele, mas só no quarto lançamento lá da SpaceX, ou seja, ele acreditou. Isso. E esse é um dos elementos importantes. Claro. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu me deparo com pessoas que a loucura está só lá nos milhões ou quando ele vai virar um unicórnio. Me parece que a loucura não está na essência da startup. Como que você vê esse aspecto? Então, aí a gente tem uma abordagem que, nessas, como disse o professor Lino, mais de 1.600 startups que por 25 anos passaram pelas nossas mesas, salas, e não é, quase 200 delas de sucesso no mercado, não é? A gente registra que você tem aquele empreendedor que chega e ele tem uma postura assim, é o empreendedor nato, ou aquele estilo que ele diz, faço tudo do meu jeito. Você tem um outro estilo, que é um tal de herdeiro. Ele vem com histórias, ele tem uma história, às vezes, de família, uma história de um segmento da economia que ele atua, e ele coloca em primeiro e segundo planos os milhões. Professor, ele está na cabeça, ele joga, é grana mesmo, está certo, não é? E nós buscamos o empreendedor no dia a dia, os ambientes que apoiam o empreendedorismo, todos os coworkings, os espaços de venture builder hoje, parques tecnológicos que fazem esses ambientes, querem o idealista. O idealista é aquele cara que trabalha por um sonho, tem um ideal acima de tudo. Claro que ele quer ganhar milhões também. Ele tem família, ele tem história, mas esse idealista é esse cara que a gente percebe que ele faz a diferença. Não é? Então, claro que cada empreendedor desse, quando chega, se depara com a gente, nós temos umas
todos esses ambientes, né? Mas eu tinha a minha metodologia de dizer assim para a pessoa: nossa, você chegou com essa ideia maravilhosa, mas você fala da ideia, tudo bem. Agora a ideia para aqui e todos os nossos próximos passos, a sua ideia valeu até aqui, acabou. A ideia não vale nada. O que vai valer é o que você vai desenvolver e fazer. O primeiro passo é ter uma boa ideia, não é? A outra coisa, a gente pergunta para o cara: olha, você já analisou? É seu desejo mesmo agarrar essa ideia e fazer aqui um seu business plan, fazer o seu canvas e rapidamente partir para um protótipo, fazer um MVP, testar no mercado? Mas você quer mesmo? Você tem tesão por se manter responsável por tudo que você pega? Você tem essa pegada da responsabilidade? Me diga uma coisa, cara. Dona Maria, seu José, a tua família, teus amigos, os ambientes que você faz, você sente que você é um cara que inspira confiança? Ou a turma olha para você e fala: porra, você não é confiável, você tem que falar 3 vezes a mesma coisa. Características que a gente pega, às vezes, a pessoa: você está disposto a trabalhar muito forte por... O seu projeto aqui é de... Não, seu projeto é um projeto que 1 ano você começa a faturar alguma coisa. Esse aqui, projeto de biotecnologia de saúde, você tem resistência para 2, 3, 4 anos sem receber, sem ganhar. Como é que você aposta nisso? Cara, fisicamente, como é que você está, hein? Você está a fim de agarrar isso? Você dá a impressão que não leva muito a sério. Então, gente, são características, sabe? Que aí eu gosto de arrematar com uma pergunta. Cara, você gosta de gente? Você gosta de pessoas? E vocês sabem, dentro de centenas de empreendedores da nossa vida, você encontra gente que diz assim: não, eu sou meio isolado. Por sinal, o dia que eu estiver aqui nesse ambiente com centenas de pessoas, eu gosto que me deixe um pouco mais isolado. Se eu precisar, eu grito. Então, a gente pode conversar bastante sobre esses passos, mas essas características, e tem uma brincadeira também inicial, primeiros dias de conversa, eu tenho um hábito daquela pessoa que chega e usa algumas expressões assim: olha, eu quero ser sincero e honesto com você. Ou então ele diz assim: agora eu vou falar sério. Ou então, para falar a verdade mesmo para você. E aí, esses hábitos, olha, quem tem é normal, eu sei que são hábitos tal, mas cada um que tem fez uma análise e já disse assim: eu vou parar de falar essa para ser honesto, para falar a verdade, sabe? Claro, vocês pegam um detalhista um pouco mais chatinho como eu, né? A gente analisa isso, porque tem gente que fala demais, né, professor? Sem Então, dúvida. não é? Então, a gente poderia abordar alguns aspectos do empreendedor que chega num ambiente, seja lá no Cubo, lá no Grupo Itaú, seja no Inovabra do Bradesco, seja lá no State do Jorge Pacheco, seja lá na Oxigênio, lá do time do Rogério, cada cara que se apresenta, dependendo da área que ele vai atuar, todos nós, gestores de ambientes de inovação, nos preocupamos com a propriedade intelectual e a patente. O Brasil, ele não anda lá 1000% bem com essa questão. Nós acompanhamos parceiros do INPI, a luta do INPI para arrumar aquelas pendências com a
patente brasileira, a propriedade industrial, a propriedade intelectual, né? Mas é uma coisa que você tem que ter uma assessoria muito importante, jurídica, porque ninguém dá um segundo e terceiro passo. Assim que ele fizer a prova, o teste, o piloto, ele não dá um segundo, terceiro passo no mercado com investimento se ele não tiver a questão da propriedade intelectual bem resolvida. Por mais que digam, não, deixa a patente, não é? Nós somos muito fã de um dos professores, R. Suzuki, que é um líder que nós temos no Brasil, que trabalha fortemente a conscientização da propriedade intelectual. E nós sempre batalhamos muito por esses projetos. Não é? Então, um aspecto importante, nós tivemos aqui na FIA, no mês de agosto, isso foi muito celebrado, o Leonardo, que era conselheiro, é conselheiro da FIA, mas está morando agora na Flórida, e fundador da Semantics, ele me colocou, eu achei muito interessante esse contexto, que para uma startup ter sucesso, ela precisa ter 3 T's: tração, time e tecnologia. E aí, na minha visão, e à luz da sua experiência, que é muito grande, eu às vezes percebo que startups privilegiam mais o T da tecnologia do que o T da atração. Nós mesmos participamos, você me convidou num Demo Day, nós vimos lá 36 pitches, e eu fiquei um pouco assim, surpreso, né, ao assistir aqueles 36 pitches, que a avaliação da atração, ou seja, o quanto aquele mercado-alvo, e às vezes o mercado-alvo não está devidamente definido, né? Como que você olha essa questão dos 3 T's? Porque você fala muito, eu concordo, da questão de gostar de gente, isso estaria no time, de liderar, etc., né? E eu tenho uma visão mais pela minha formação, eu fico sempre muito preocupado com atração. Qual o mercado, qual que é a adesão que esse mercado vai ter, que valor essa ideia, esse piloto, quanto vale, como que vai. Como que você analisa aí, à luz da sua experiência, esses 3 T's? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando mais da tecnologia, tem um laser, tem isso, mas quando você começa a falar do mercado e do valor, há eu sinto assim uma certa dificuldade. Como que você viu isso e o quanto isso repercutiu nas startups que não foram para frente, né? Então, uma das 3 T's, a tecnologia, como a gente diz, negócios inovadores. Nós somos uma organização que apoia a inovação. Claro que a tecnologia está embutida, ela está ali. Você não está montando, com todo o respeito que eu tenho por cada banca de revista, mas hoje você vai ver as bancas de revista e ver a lógica de gestão empreendedora que está ali no cara que quer uma rede de lojas, uma rede, mas quando o cara está inovando ali na saúde, num novo combustível, numa nova placa fotovoltaica, quando ele está mostrando, está lá lançando um laser e um stent coronário. Quer dizer, esta pessoa, sim, ele chega para os ambientes com uma base de tecnologia que vai ser avaliada em primeiro lugar. Time, ele vai dizer assim, eu vou querer um crescimento tal, mas aí depende de tração e demanda de mercado. E aí tem um componente muito importante que o ambiente tem que aproximar deste empreendedor as pessoas especialistas em investimento. Da nossa parte,
nós aproximamos o empreendedor das nossas agências de fomento. Nós, paulistas, temos a nossa FAPESP, nossa Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, que a gente, como eu digo, toda manhã eu rezo para papai, mamãe, esposa, filhos e para a FAPESP, porque ela alavanca, ela faz a diferença. Ao final, vou falar do lançamento dela de hoje. Então, você aproximar esse empreendedor da lei de informática e dotá-lo do capital inicial, aquele smart money para dar alavancagem inicial. Você aproximá-lo da FINEP, nossa agência FINEP, e de lei do bem. Isso faz parte dos ambientes ter especialistas. Mas para você provocar atração, para você, depois do MVP, depois de pilotar, ter escala mínima, e você tem que aproximá-lo das empresas, das médias e grandes empresas, que hoje no Brasil, de acordo com a nossa AB Startup, o Felipe falou isso ontem, anteontem, você já tem mais de 500 grandes e médias empresas com a inovação fora do laboratório dela, fora das paredes dela, já entrando dentro dela. Essa empresa tem que habitar, junto com o empreendedor, os ambientes de inovação. Então, a atração virá com capital privado. E como é que você ajuda esse empreendedor a fazer um business plan para o investimento? Quando ele começa a ter tração, começa a ter já pilotos de mercado que deram certo e consegue fazer uma venda, organizar time. Aí você tem que aproximar o capital privado. E como é que esse empreendedor faz um business plan, um plano de negócio para o investimento? Porque o empreendedor, o tempo todo, ele valoriza o negócio dele de uma maneira, às vezes, muito equivocada. Opa, isso é interessante. As duas posições, quando ele não dá valor nenhum e não sabe valorar, e quando ele supervaloriza, que é a maioria, é ruim. Você espanta. E cabe a nós, gestores de ambiente, dizer assim: o capital é teu amigo. Aquela ideia que um dia, há 20 anos, eu escrevi um artigo, que eu lembro que a BVCap, o Clóvis Meurer, falou: Risola, você não quer dinheiro? E eu escrevi: capital de risco é arisco. Eu dizia para o Sorlino, eu falava, mas rapidinho eu falei: não, empreendedor, capital de risco é amigo. E tenho muitos artigos escritos para que você faça uma validação financeira, tenha uma estrutura financeira e crie um valor real para o teu negócio, para atrair investimento. E também acabar aquela moda que o investidor te escolhe. Não, o mercado hoje está concorrido. Se você tiver uma validação, tração, e você formou um time bom. O que é um time bom? Tem negócios que com 5, com 4 pessoas vai bem, outros são 20 e outros são 40. Mas o investidor, aquela coisa que o investidor quer olhar o brilho nos seus olhos, maravilha. Todos nós sabemos que o investidor quer olhar o brilho nos teus olhos, mas ele quer olhar o time de comando. Ele quer olhar a atração e os espaços de mercado que você está ganhando, e ele vai perguntar para o teu cliente, para o teu consumidor: você está feliz com o produto dele? Então, esse juntamento de tecnologia, time e tração, ele não anda desassociado. Não anda. E você, aqui,
nos meus balanços todos, se o professor me perguntasse, Sérgio, qual os campeões, aonde eles são mais fortes, onde eles fazem a diferença? Eles fazem a diferença quando eles são dominadores da tecnologia, porque a gente parte do pressuposto que se você quer fazer um negócio, você domina a tecnologia e, minimamente, para um produto, para um serviço, você domina. Mas você tem que ser comandante de um time de pessoas. Você tem que gostar de gente. Isto é fundamental. Sozinho, ninguém vai longe. É raro você ver falar de um empreendedor que venceu quase sozinho. Isso é interessante. Uma questão também, o ano passado eu fui convidado para fazer uma palestra na Escola Politécnica sobre engenharia e inovação. E aí eu me lembrei de um amigo que me falou uma frase muito interessante. É uma mudança de artigo, né? Ele falou, para você ter sucesso, você precisa entender de negócio e não entender do negócio. E para provocar os engenheiros, eu falei, olha, havia um engenheiro ucraniano de origem, por sinal, um gênio que entendia do negócio, o Tesla. Ele chegou lá e nos trouxe aí várias, né, aquele filme A Guerra das Correntes, contínua. Eu falei, o Steve Jobs tinha um sujeito assim que entendia muito de negócio. Ele tinha lá um Steve do lado dele que entendia do negócio, mas ele tinha essa visão. E o Elon Musk, que você citou no início, eu até para provocá-lo, falei, o Elon Musk me parece que ele tem as duas propriedades. Ele entende do negócio e entende de negócio. Isso. Né? O que você vê aí nas startups que morreram, se essa reflexão faz sentido ou não. Às vezes o camarada é tão fiel à sua inovação tecnológica, mas ele acaba deixando escapar pelas mãos algo que poderia ser um bom projeto, mas ele não entende muito de negócio. Né? E hoje, eu acho, professor, que está bem provado pelas grandes... Né? Hoje eu fiquei muito triste, eu percebi que a fortuna do Mark Zuckerberg caiu 50%. Né? Nossa, ele ficou só com 55 bilhões de dólares. Fiquei com puta dó dele, até vou rezar para ele. Mas o negócio é que a gente percebe que tem aquele empreendedor que ele guarda tudo para ele é o chefe, e ele não consegue dividir os segredos não só da tecnologia, mas da própria gestão estratégica do mercado hoje em dia, aquele que é inovador. E ele sai na frente de um mercado. Ele foi o meu MBA da FIA, eu fiz a minha tese sobre o beginner, aquele que inova e tem o mercado primeiro dele. E os outros são os followers, os seguidores. E quem é inovador está sempre um passo, 2, 3 passos à frente. O follower, o pirata, que a gente chama de pirata, ele está sempre atrasado. Você sendo o primeiro, você tem um ganho, sempre. Nós temos um exemplo de uma empresa que na Covid salvou tantas vidas, a Magnamed. Aqueles 3 japas lindos, maravilhosos, meus queridos, que nasceram aqui nesse berço lindo. São 2 do ITA, um politécnico, e a Magnamed, naquele momento, a gente percebeu que surgiram meia dúzia, 10 produtores de ventiladores pulmonares. Mas por que a Magnamed continuou sendo líder?
as inovações que ela implantava, ninguém chegava. Quando o pirata seguidor, o follower, chegava, ele já estava um passo à frente. Então, esses são, quer dizer, os segredos que a gente via da sobrevivência, e aí você percebia que a mortalidade, você via aquele cara que estacionava com a inovação. E a inovação não tem fim. O cara que nasceu aqui numa bancada da USP, o cara que nasceu ali na bancada ali de qualquer universidade, ali na UFABC. A gente trabalhou tantos anos lá com a Ana Patrícia, aquele timão lá do Inova. Então, esse cara que começou a inovar não para mais. A ligação dele, então, a ligação com a universidade. Não é? Claro que você vai ter projetos que ele iniciou de uma maneira, buscou conhecimento dentro da universidade ou de um ICT, do Instituto de Ciência e Tecnologia, ali no IPT, ali no Instituto de Pesquisa Nuclear, no IPEM, não é? Ou ali, enfim, ele tem que continuar buscando inovação o tempo todo. Não tem fim. Não é? É uma coisa interessante que nas nossas conversas você comentou, que essa relação do mundo acadêmico para empreendedor, e isso nem sempre dá muito certo. E você mencionou que uma das dicas que você dava para aquele pesquisador acadêmico, PhD, e quando ele chegava para empreender, inicialmente, isso eu achei muito interessante. Todos os títulos deveriam ser colocados. Muito bom, lembrando. Eu acho que isso é interessante compartilhar, porque, paralelamente, eu já vi casos de pseudo-empreendedores que eles querem empreender, mas eles que falam, a hora que eu sair da empresa, eu vou para a nossa startup, e no sábado e domingo estou à disposição, e isso normalmente não dá certo. Normalmente assim, não dá para você. Então, isso eu queria que você comentasse para nós esse perfil do pseudo-empreendedor, mas que ele não quer abrir mão do custo de oportunidade, de largar as coisas para e os títulos conquistados. Então, nossos respeitos, nossos méritos a todos os nossos queridos graduandos, mestrandos, pós-graduandos, doutores e pós-docs. Cada coisa, cada pedacinho desse agrega tanto conhecimento. Mas lá na história, lá no início lá do CETEC, nós tínhamos um hábito que deu certo. Cada um dos nossos doutores e pessoas especialistas numa área da tecnologia, verdadeiros donos dos pedaços, dos ambientes do conhecimento de uma universidade. É assim em todo lugar no mundo. Então, nós dizíamos assim, seus títulos, suas teses, seus papers ficaram ali fora das nossas paredes. A partir de hoje, aqui dentro, que nome que você gosta de ser chamado? Você é o Manuel? Que dentro você é Manuel. Eu não sou, eu sou o Sérgio. E assim, a gente foi fazendo de uma maneira muito simpática, com muito cuidado, mas isso funciona, porque as pessoas percebem que ali dentro os valores dele mudam. É pelo empreendedorismo, pela pegada e tesão daquilo que ele está fazendo, usando todo o conhecimento dele, os orientandos que se juntam com ele, né? Outros orientadores, mas dentro do ambiente desse, você tem que criar aquilo que eu dizia, todos são iguais aqui. É como praia, todo mundo com o seu shortinho, você não sabe quem está ali com o Learjet ou com o helicóptero, ou com o Fusquinha. E é um ambiente que ficou provado que todo mundo gostou. Tive, no início, alguns comentários, mas as pessoas perceberam que
espírito que estava à frente de tudo. Não gosto de falar o que está por trás. Eu gosto de dizer o que está pela frente. Era que as pessoas tinham que se destacar pela sua competência em fazer aquele business voar. Não é? Em outras palavras, o espírito do empreendedor não permite você recorrer a temas, né? Seja a história de vida como executivo, seja a história... Porque ali você está jogando o jogo. É jogo jogado e pesado. Não é? E uma coisa interessante também, que você comentou comigo e você dedicou parte da sua experiência a esse tema, é a questão, a ideia, você inicia, normalmente fala-se que a empresa iniciou numa garagem, né? Isso faz sempre a referência à Apple. Sim. Porém, há um contexto de etapas. E aí entra um negócio chamado controle acionário. Há aquele que vai estar à frente da empresa, mas há aqueles que vão, de uma certa forma, colocar um capital inicial. E como que a coisa se desdobra? Até no nosso bate-papo, eu mencionei um livro que era muito interessante, o título, porque esse foi um livro da década de 90, ele fala, Socorro tem um sócio. Tem um sócio. Quais são as experiências que você viveu e os conflitos acionários que, em determinados momentos, não deixam de ser um fator importante que pode levar uma empresa à mortalidade. À mortalidade. À morte, sim, sim. Bem lembrado, bem lembrado. De fato, a gente prega, é o mandamento do empreendedorismo, que é difícil tocar um negócio e que tem crescimento bastante forte sozinho. Né? Mas nós sabemos que sociedade não é fácil. Conviver com o sócio. E tinha uma frase bacana, um artigo bacana que nós escrevemos, que a maior alegria minha é quando eu estacionava no grande estacionamento, com centenas de carros, e eu via uma BMW nova. E eu via lá um Audi novo, uma Mercedes nova. De quem é? Queria saber. Aí eu chegava no empreendedor, parabéns, cara, porra, cara, que bacana, tal. E seu sócio vai comprar uma também? Era uma forma de brincar, mas nós percebíamos, dentro de uma sociedade de 3 pessoas, as diferenças que os recursos que eram distribuídos, um tinha 50% da sociedade, outro tinha 25%, ou outro 14%, 15%, e você começava a perceber momentos que esses recursos faziam a diferença. E esse dia a dia do relacionamento começava a esgarçar. Como é que você ajuda? Por isso que a gente fala que um ambiente produtivo, um ambiente de ajuda, um ambiente que você tem mentores, que são psicólogos, que tem hora que você tem que ser psiquiatra, tem hora que tem que ser padre, tem hora que tem que ser meio papai, irmão, e tem que conviver numa confiança extrema com esse empreendedor, para ele poder te escutar, aconselhar como que ele se comporta com a empresa quando ela recebe. Eu tenho um artigo escrito assim, o empreendedor como age no dia a dia quando falta o dinheirinho no caixa. E o empreendedor quando recebe o primeiro 1 milhão de investimento. E você vê os comportamentos e como é que ele, com aconselhamento, mentoria, isso é
Isso é base. Nós estamos lançando, Eduardo Nogueira, dentro de uma semana, 15 dias, nós estamos lançando um livro, As 25 Regras do Marketing. E lá escrevemos um capítulo, 22 regras, as grandes regras do marketing. E uma delas vai nesse caminho. O mentor que se torna íntimo dentro da empresa, sem ser investidor. Ele é mentor. Ele é apaixonado por ser mentor. E isso é uma história que fez o CIETEC ter muito sucesso pelo time de mentores que se misturavam no dia a dia nesses momentos difíceis, tanto para positivo, às vezes, como quando falta. Então, aquela empresa, quando recebe os milhões, e todos nós trabalhamos para que ela receba, vivemos esse drama e as brigas, chegando ao ponto de ter empresas, e a gente tem 3 casos catalogados nessa história, de você perceber que eles estavam ganhando dinheiro, mas eles estavam sofrendo. Os sócios se martirizavam. Eles saíam de lá tristes, chegavam tristes, e ao ponto de chegar um dia você sentar com os sócios e falar: pelo amor de Deus, vão viver a vida. Deixem de brigar. Vocês estão muito mal. E aí você ajuda ele a tocar a empresa para frente, arrumar a saída de um sócio de uma maneira bonita, de uma maneira que dá para ficar muito bravo, mas tem hora que chega nesse ponto uma sociedade. E aí você tem que ter mentores, que são amigos e que tornam-se íntimos dos negócios. Não é? Isso é bem interessante. É interessante. Porque... E, de uma certa forma, também, na história aí da administração das empresas e da microeconomia, sempre falava-se sobre a questão, né? Uma coisa era ter a terra, outra coisa era ter o capital, outra coisa era ter o conhecimento, e uma quarta coisa ter o trabalho, né? Isso. E é interessante também, fazendo uma analogia com as franquias, eu aprendi com os especialistas em franquias que eles diziam o seguinte, que uma franquia lembra muito o ser humano. Quando você sai da segunda infância para a adolescência, você vira um rebelde porque você acha que você já tem todo o conhecimento para tocar adiante e você começa a questionar o quanto você paga para a franquia tocar aquele negócio. E numa startup também não é muito diferente, porque quando ela migra para uma scale-up, aquele que dedicou mais tempo, não necessariamente o capital, mas aquele pessoal que ficou de fora, e aí eu começo a sentir que os conflitos tornam-se irreversíveis, né? Irreversíveis. E aí começou a complicar, porque aquele que levou a empresa adiante, porque Sim. ele começa a achar que ele tem um valor maior do que aqueles que ficaram acompanhando a distância. E isso, sem dúvida, vai intensificar esse conflito. Vai. E aí o mentor, ele é chato. O mentor. Tem que ter um terceiro. Nesse jogo, professor, tem que ter um terceiro e que exerça, provoque nos sócios confiança. E que o mentor não faça parte, não tenha comissão no negócio. Entendi. Isso é importante. Agora, toda vez que chega neste ponto, que a empresa está ali no scale-up, e começa a haver um desequilíbrio pelo aparecimento de recursos, dinheiro. E como é que você, então, aproxima, então, tá bom, se está escalando aqui, vamos, então, multiplicar. Vamos ver agora. Vamos olhar aqui a Apex. Você tem que sair do Brasil. O Brasil ficou pequeno para vocês.
Vamos internacionalizar? Vai. Vamos lá. Onde que a gente vai olhar no mundo o teu negócio? Vamos olhar se o mundo aprova o teu negócio? Esse é um jogo do ambiente, por isso que como é que é? Meu amigo, amigo não, mas eu acho que uma das aulas lá já tem uns 13, 14 anos, né? O tal Ben-Shahar. Nós tivemos uma aula com ele lá, ele foi Harvard 25 anos. Ele voltou, já faz uns 5 anos que ele deixou Harvard e ele voltou para Israel, é um palestrante mundial, tal Ben-Shahar. E ele prega o empreendedorismo, ele prega a inovação. Então, quem clicar tal Ben-Shahar vai dizer que os 7, 8 livros dele, ele prega a felicidade antes de tudo. Sem pedantismo, sem falar porque a felicidade, que se não for feliz, nada disso. Ele vai mostrar que dá para ser empreendedor, dá para fazer negócios e ser feliz. A aula dele há 13, 14 anos, ele deu aula há 25 anos em Harvard, era das mais concorridas em Harvard. E ele trabalhava isso para não chegar num ponto desse. Então, quem é gestor de um ambiente de negócios? Tá bom, quando a startup nasce sozinha, está lá no canto dela, num nicho de mercado e toca a vida dela, não é? Você percebe que como ela busca... Olha, em janeiro de 2020, antes de começar a pandemia começou dia 18 de fevereiro de 20. A USP parou dia 18. Em janeiro, eu fiquei durante um mês avaliando eventos diários sobre inovação, empreendedorismo na cidade de São Paulo. Sabe quantos eventos dia existiam em janeiro de 2020? 45 eventos dia. Nossa. 45, professor Lino. É uma loucura. É uma loucura. Cada ambiente desse, trazendo à tona um aspecto desse que nós estamos falando. Então, quando o ambiente puxa o empreendedor e diz, cara, além desse ambiente seu, você frequenta o quê? Você conhece os novos produtos que o Sebrae tem? Você está indo nas palestras da FAPESP, ou da Fiesp, ou da Secretaria de Estado, ou lá da Oxigênio? Então, a gente tem que obrigar, cobrar desses empreendedores, principalmente quando ele começa a rampa de tração. Você tem que obrigar esse cara a conviver com os ambientes e com as coisas que estão acontecendo, a modernidade, que não dá para acompanhar tudo, mas a hora que ele vai nesses ambientes, ele cruza com gente igual a ele. Ele cruza com pessoas iguais a ele ou iguais ao time dele. Isso faz a diferença. Essa é uma coisa interessante, porque, como se falou, 45, isso eu não tinha essa informação. No dia. E me parece, né, que, lembrando uma frase do Jorge Paulo Lemann, que ele falou que ele era algo jurássico, né? Foi um termo interessante, mas depois ele falou, agora eu estou em movimento, né? Foi uma frase interessante. E algumas grandes organizações, me parece que elas criam lá viram aceleradoras, né? Mas não sei o quanto também isto é para agradar acionistas, o quanto isso é, de fato, um envolvimento. E no CIETEC você conviveu com várias aceleradoras, né? Todas que iniciaram. Lá, quando o Grupo Ultra começou, quando a Votorantim montou a Hexa,
Então, isso que o professor Lino está dizendo, aqueles que fazem isso para agradar a própria diretoria, tem que responder uma pesquisa de mercado e um novo investidor ou essa entrada na Bolsa de Valores. Mas, hoje em dia, você está vendo que todas as médias grandes empresas estão criando espaços ali. Venture Builder, ele tem uma aceleradora ou ele se junta com um ambiente deste. Quem não tiver acoplado a essas iniciativas está fora do jogo. Está fora do jogo. Então, cada banco está lá, o seu Santander, a gente conhece o Inovabra do Bradesco, a gente conhece o Cubo do Itaú, mas o Santander está aí, lançou o espaço dele, bonitinho também, e está lá buscando negócios dentro do mundo e chama-se Radar Santander. Então, seja banqueiro, seja no mundo, né, a gente está vendo, nós lançamos aqui na USP o All for Food, não é? Foi no mês de fevereiro que começou a pandemia, nasceu dentro da USP o All for Food, com 6 grandes empresas, não é? Não é? Mondelez, Cargill, Danone, Nestlé, Givaudan, M. Dias Branco agora, e já estamos partindo para o 4º edital com essas empresas juntas, buscando startups, mexendo na bancada da universidade, cutucando o pesquisador para direcionar melhor a sua pesquisa para quem está ali esperando o produto e até pagando por aquilo. Então, juntar esses big players de mercado e você permitir que o ambiente que a Nestlé vai criando lá, o Facebook tem um ambiente dele, o Google tem um ambiente dele, não é? Mas juntar esses ambientes, fazer uma mixagem. A Oxigênio do Grupo Porto Seguro faz isso com muita classe, de juntar ambientes e pegar o melhor que tem nesse aspecto. Então, isso faz parte dos gestores. No seu modo de ver, isso vem evoluindo? Vem evoluindo favoravelmente. Que bom. O mundo caminha assim, o Brasil tem lideranças nisso, e isso com os próprios parques tecnológicos. Quem é de São José dos Campos aí? Nós ficamos 10 anos no conselho lá com o ministro Raupp, que faleceu ano passado, e a gente viu São José dos Campos antes do parque e depois do parque. É uma outra cidade que se alavancou no parque. O parque se alavancou na cidade. Isso é muito legal. A prefeitura se juntou, os gestores públicos conversaram a mesma língua. São José dá show de modelo de gestão. Floripa, tá bom. Lá, com a Fundação CERT. Campina Grande. Campina Grande, com a nossa Francilene Garcia, aquele parque. E assim a gente vai para Recife, Porto Digital. Não é, Chico Saboia? Quando você vê mexer no ambiente de uma cidade, de um estado e vai para fora. Não é? Porto Alegre, Tecnopuc. Amigo, então, legal. Sérgio, um papo excelente, né? Nós temos aqui alguns minutos e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para aqueles inovadores, os próximos empreendedores, dentro do contexto que você vivenciou e que dicas você daria para que eles não morram, né? Então, dentro dessa linha. Olha, nós não falamos nem a metade do que nós combinamos, não. A gente saiu um pouquinho, né? Almoçamos. Faz parte. Mas, dentro de um recado final de poucos minutos, eu queria dizer que hoje a FAPESP lançou um projeto junto com o Sebrae de São Paulo, lindo para quem é paulista, maravilhoso. Ou se você não é de São Paulo, mas tem um CNPJ aqui. FAPESP e Sebrae se juntaram e a Luciana Rashiba. Entrem na FAPESP
e vejo o lançamento, uma chamada sensacional. Eu queria dizer, você empreendedor, se não conhece o e-book do Distrito sobre inovação, bata um olho. Distrito é que faz a gestão no HC daquela baita aceleradora de negócios no nosso HC de São Paulo. Então, veja o e-book que o Distrito lançou. Quem é do agro? Quem está aqui nos ouvindo e tem uma pontinha no agro? Bota reparo, dia 24 e 25 no Hyatt, ali no Grand Hyatt, em São Paulo, nós vamos ter um evento internacional, um dos maiores do mundo, juntando o mundo do agro, mas entrando muito fortemente no universo dos biocombustíveis. 24 e 25 de outubro. Mas é um evento mundial que vai mexer com os novos biocombustíveis. Da cana-de-açúcar, o etanol, do milho e agora do trigo está saindo o combustível. Então, são coisinhas que eu anotei aqui hoje, tá? Então, o meu recado, normalmente, quando eu estou mais inspirado, eu digo assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Gonzaguinha. Gonzaguinha. Então, dá para fazer mais? Dá. Mas vamos fazer cada um a nossa parte e com esse espírito, não é? Professor Lino. Muito bom, Sérgio. Queria agradecer aí a sua participação. De fato, o tempo foi curto, né? Mas encontraremos uma nova oportunidade aí para falar de um outro tema. E agradecer ao pessoal que nos acompanhou e convidá-los aí para o nosso próximo evento que ocorrerá na última semana de outubro. Nós vamos aí definir para vocês. Então, muito obrigado, pessoal. Vocês façam as questões, enviem aqui para a FIA, nós vamos encaminhá-las ao Sérgio. E, mais uma vez, muito obrigado e sucesso nas suas novas empreitadas aí. Obrigado, César, Lívia, que nos ajudaram. Obrigado. Ok.